Para quem é o livro do Apocalipse? Apocalipse significa revelação. E quando nós olhamos para o nome do livro na Bíblia em inglês, você vai ver que o título do livro é Revelation, que tem a ver exatamente com o fato de nós estarmos diante de uma revelação. O livro do Apocalipse começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo que o que estava sendo apresentado para um dos apóstolos, João, era uma revelação que estava sendo trazida da parte do Senhor Jesus Cristo. Embora a revelação que tenha sido trazida foi trazida a um servo de Jesus Cristo, chamado João, o texto deixa claro que a revelação e, consequentemente, o livro que foi escrito através dessa revelação e dessa visão, ela estava sendo endereçada para todos os servos de Jesus Cristo. De maneira que, se você é um servo do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que está descrito no livro do Apocalipse é para você, é para mim. E se você não é servo do Senhor Jesus Cristo, você tem a oportunidade de se tornar um servo do Senhor Jesus Cristo. Aliás, eu gostaria muito de ajudar você nesse processo, e se você tem um desejo de conhecer mais da palavra de Deus, da Bíblia e até do Apocalipse, eu gostaria que você deixasse o seu contato, o seu comentário aqui embaixo para que a gente possa fazer contato com você e possa lhe ajudar nesse processo. No entanto, é muito simples. Tornar-se servo e tornar-se discípulo de Jesus Cristo, nós podemos fazê-lo com uma simples oração. Aliás, no final desse vídeo eu quero orar e quero conduzir você que tem o desejo de se tornar servo e discípulo do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós prosseguirmos na reflexão desse dia, eu preciso compartilhar com você algumas verdades que precisam funcionar como fundamento para tudo aquilo que a gente vai desenvolver nessa breve reflexão. Uma das verdades indiscutíveis que o texto nos apresenta é de que ninguém revela aquilo que é passado. O passado já aconteceu. O que está sendo trazido para João e o que está sendo apresentado diz respeito a fatos e acontecimentos que ainda vão acontecer. O texto deixa claro, essas coisas que eu estou mostrando são coisas que ainda hão de acontecer. De maneira que eu poderia resumir, sintetizar tudo que a gente falou até aqui no fato de que o passado passou, e porque o passado passou, eu não tenho nenhuma possibilidade de alterar e de mudar aquilo que foi passado. Quando eu olho para o futuro, eu olho na perspectiva de que o futuro já está determinado. Pense comigo, se Deus estava revelando acontecimentos que ainda estavam por vir, então o futuro já está determinado. Se eu não posso mudar o meu passado e eu não posso mudar o meu futuro, então o que me resta? O que me resta é exatamente agir no presente, agir no aqui e agora. Por quê? Porque as minhas escolhas e as minhas decisões vão determinar o meu futuro. Deixa eu dar um exemplo para ver se a gente consegue compreender com um pouco mais de profundidade. Um dia, Deus chegou para um dos maiores líderes que esse mundo já teve, um líder chamado Moisés, e Deus disse para ele assim: olha, eis que hoje eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que você escolhe? Ora, dentro de tudo que nós estamos compartilhando aqui, se o passado eu não posso mudar e o futuro já está determinado, não teria sentido a proposta que Deus fez para Moisés,
apresentando a vida e a morte, a bênção e a maldição, e ainda sugerindo que ele escolhesse a bênção e que ele escolhesse a vida. No entanto, quando eu me deparo com essa experiência de Moisés, e com o fato de que, mesmo hoje, nós não podemos mudar o passado e não podemos mudar o futuro, porque ele ainda não chegou e porque ele já está determinado, eu preciso entender uma verdade que muitas vezes nos faz patinar no entendimento de muitas coisas que a gente lê na Bíblia. É para o fato de que Deus não está limitado nem a tempo e nem a espaço. Por isso ele pode revelar o futuro como se o futuro já tivesse acontecido. Deus não está preso no passado, Deus ele está no passado, ele está no presente e ele está no futuro. No entanto, você e eu somos limitados a tempo e a espaço. Por isso, para mim e para você, existe passado, existe presente, existe futuro. Agora, para pensar comigo, não é surreal o fato de que Deus nos ama tanto que ele chega ao ponto de nos revelar o futuro para que, conhecendo o futuro, sejamos despertados a fazer escolhas e a assumir comportamentos que vão nos fazer provar e experimentar um futuro e uma eternidade de felicidade e de alegria. Por essa razão, Deus revela o Apocalipse para João e estende essa revelação a todos os servos de Jesus Cristo e a todos aqueles que têm interesse. Eu quero dar um último conselho antes da gente orar e fechar essa reflexão. E o meu conselho para você é, ao invés de você focar nos detalhes dos acontecimentos e dos fatos apocalípticos, você e eu deveríamos focar no final da história e no final da revelação. Eu acho interessante o fato de Deus nos permitir, através da leitura do texto sagrado, conhecer o fim da história, para que possamos hoje fazer decisões sábias que vão nos fazer experimentar tudo aquilo que já está pronto lá no futuro e que você e eu podemos acessar através das nossas decisões. Então, não foque na maneira como nós vamos chegar lá. Não foque nos acontecimentos apocalípticos. Foque no final. Deus já nos revelou o final da história. E o que eu acho interessante é que o final da história nos reporta exatamente ao princípio de tudo. E aquele momento em que o ser humano perdeu exatamente a capacidade de desfrutar de uma vida eterna com Deus. Eu acho interessante porque quando a gente coloca os olhos no último capítulo do Apocalipse, o capítulo 20, a gente vai ver exatamente duas figuras que estavam presentes na criação e que voltam no final da narrativa do Apocalipse. Eu estou me referindo aqui à árvore da vida. Interessante porque no começo de tudo, no começo da criação, havia a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Depois do homem ter conhecido da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus coloca um anjo para guardar a árvore da vida, de maneira que o homem não conseguiria, conhecedor do pecado, e trazendo toda essa consequência, a história do ser humano, pudesse desfrutar da vida eterna. Então Deus guarda essa árvore. Essa mesma árvore está disponível no último capítulo do Apocalipse, no capítulo 22. E é interessante que o texto ali diz que essa árvore da vida, ela está disponível para todos aqueles que tiveram a sua vida, o seu coração lavado no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus Cristo. Eu acho isso surreal, eu acho isso tremendo, eu acho isso extraordinário, o fato de Deus nos revelar o fim da história e ainda nos dar a oportunidade de poder comer da árvore da vida e vivermos eternamente uma vida com Deus. Mas não é somente a árvore da vida que está lá, não.
Quando você lê o Apocalipse capítulo 22, você vai ver que há também ali uma fonte da água da vida. E essa fonte está disponível para todo aquele que tem sede. Então, se você quer se tornar um servo do Senhor Jesus Cristo, se você quer comer do fruto da árvore da vida, e se você quer beber dessa fonte da vida, você precisa fazer uma simples oração, uma oração de entrega, uma oração de consagração da sua vida e do seu futuro, fazendo uma decisão hoje, porque esse é um outro entendimento que nós precisamos ter. Uma escolha do primeiro casal os fizeram perder direito à árvore da vida e à fonte da vida. Somente uma escolha poderá reaver, poderá abrir a porta para que novamente possamos desfrutar tanto da árvore da vida quanto da fonte da vida. De maneira que quando eu olho para o livro do Apocalipse, eu olho para o Apocalipse nessa perspectiva. Para quem é o livro do Apocalipse? Para todos aqueles que têm fome e querem comer da árvore da vida. Para todos aqueles que têm sede e querem beber da fonte da água da vida. E o meu conselho para você hoje é decida. Decida por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a árvore da vida e Jesus Cristo é essa fonte de vida eterna. Eu quero orar, quero abençoar você, e se você deseja fazer uma oração de entrega, faça essa oração comigo, ainda que seja a primeira vez ou mesmo uma oração de renovação de aliança com Deus. Eu tenho certeza que o livro do Apocalipse ele vai ser aberto diante dos seus olhos e você vai poder provar não somente o começo, não somente o meio, mas tendo uma visão e uma perspectiva do futuro, do fim da história, aquele momento em que o bem triunfa sobre o mal, em que Cristo triunfa sobre o inimigo da nossa alma. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade de nos expormos à tua palavra. Obrigado, porque nesse dia o Senhor descortina para o nosso entendimento o livro do Apocalipse. Nós entendemos que as verdades que estão registradas ali, elas dizem respeito a todo aquele que tem sede e fome de justiça. Eu quero abençoar cada vida que está exposta a este ensino. Quero pedir que o Senhor visite cada coração nesse dia, que o Senhor nos marque e que o Senhor encontre no nosso coração esse terreno preparado para que a tua palavra caia como semente e frutifique a 30, a 60, a 100 por um. O livro do Apocalipse é para você, é para mim, é para todo aquele que tem fome e sede por justiça. Deus te abençoe abundantemente.